Olá, sou o Frederico Santarém dos Investimentos Lucrativos e hoje vamos falar sobre a capitalização bolsista das empresas. Hoje trago-te os conceitos de capitalização bolsista, vamos ver como é que se calcula esta capitalização bolsista e quero-te apresentar ainda os vários níveis de capitalização que existem para as diversas empresas que estão cotadas em bolsa. Mas antes, precisava de uma ajudinha tua. Precisava que deixasses o gosto aqui em baixo, que gostasses do vídeo, que o partilhasses com os teus amigos, colegas e familiares, para assim podermos juntos chegar a mais gente, alcançar mais portugueses que tenham interesse em investir o seu dinheiro e em rentabilizar o seu capital a longo prazo investindo em ações. Fico-te extremamente grato por isto e agora vamos lá ao nosso conteúdo. A capitalização bolsista de uma empresa mede o valor de uma empresa no mercado acionista num dado momento. Ou seja, é o valor que os acionistas que estão a investir todos juntos nessa empresa assumem que é o valor mais adequado para aquela empresa num dado momento. Esta métrica é extremamente crucial para os investidores perceberem se uma dada empresa ainda é pequenina e tem uma grande perspectiva de valorizar muito a longo prazo, de crescer muito a longo prazo e assim aumentar o valor da sua capitalização bolsista, ou se pelo contrário já estamos a tratar de uma empresa madura, num nicho de mercado maduro e que assim oferece poucas perspectivas de crescimento e já tem uma elevada capitalização bolsista. E como é que nós conseguimos perceber a capitalização bolsista de uma empresa? Muito simples. É multiplicar o número de ações pelo preço de uma ação. Ou seja, o número de ações que a empresa tem emitidas, tem livre no mercado, podem ser 10 milhões, podem ser 100 milhões de ações, pode ser um outro número qualquer. Multiplicar esse número por o preço de uma só ação. Por isso imaginemos que uma empresa tinha 10 milhões de ações emitidas a 2 euros cada ação. A capitalização bolsista dessa empresa num dado momento vai ser de 20 milhões. Agora lembra-te, qualquer empresa quando começa pequenina. As Amazons, Apples, Microsoft, Googles, etc. deste mundo começaram todas em garagens. Começaram todas a partir da ideia de uma, duas, três, quatro pessoas que se juntaram para criar mega empresas. Mas todas elas começaram como uma empresa pequenina. Mas sem mais demoras quero-te apresentar 6 níveis de capitalização bolsista que as empresas podem ter no mercado acionista. São elas nanocaps, microcaps, small caps, medium caps, large caps e mega caps. As nanocaps têm uma capitalização bolsista inferior a 50 milhões. Normalmente diz que são extremamente arriscadas, são ações extremamente arriscadas porque a informação é opaca. Muitas vezes a informação fornecida ao mercado, fornecida aos investidores, não é controlada, não é auditada por entidades independentes que regulam os mercados, o que torna muitas vezes a qualidade da empresa bastante dúbia. As ações costumam ser extremamente voláteis precisamente porque há pouca liquidez no mercado, há poucas pessoas a negociar diariamente as ações de nanocaps e isso quer dizer que as ações são extremamente voláteis e podem subir mais de 100% num só dia. São o brinquedo dos day traders que adoram estar a negociá-las e a apostar na sua queda ou na sua subida diariamente. De qualquer das formas, já está a ver que é imprópria para cardíacos, porque num dia podes ganhar 100%, no dia a seguir pode cair 60% facilmente. As microcaps são parecidas às nanocaps, mas já têm uma capitalização bolsista entre 50 e 300 milhões. Isto quer dizer que continuam a providenciar informação bastante opaca para os investidores, têm ações extremamente voláteis que podem disparar num dia, mas também podem apresentar queda livre no dia a seguir. Muitas das ações microcap são negociadas fora dos mercados regulados, o chamado over-the-counter, OTC, que são mercados descentralizados, onde o acesso e a regulação é muito menor do que acontece em mercados de grande dimensão, nas bolsas, onde a regulação é mais eficiente.
e onde muitas vezes as operações entre investidores são feitas sem a regulação e sem a intermediação de uma entidade competente para o fazer. Por isso, muita atenção também às microcaps, que muitas vezes também existem aqui empresas fraudulentas que, precisamente por não terem os mesmos requisitos que outras empresas que já veremos à frente têm, já não têm que apresentar tantos documentos e uma informação tão detalhada como outras empresas que já veremos, acabam por ser bastante arriscadas e podes mesmo perder a totalidade do teu investimento ao brincar com estas microcaps. Agora começamos a entrar no campo das ações minimamente aceitáveis para o investidor comum, que é o das small caps. As small caps têm uma capitalização bolsista entre os 300 milhões e os 2 bilhões. Mais coisa, menos coisa. E aqui é que já começa a aparecer o potencial para os investidores rentabilizarem bastante o seu capital. Isto porque lembra-te que uma empresa que começou Isto porque, lembra-te, uma empresa que hoje é gigante já começou bastante pequenina, mas aqui nas small caps já tem uma capitalização bolsista minimamente aceitável para o investidor comum e ao mesmo tempo oferece uma perspectiva de crescimento a longo prazo bastante agradável. Uma empresa que hoje vale 1 bilhão pode multiplicar-se por 10 e vir a valer 10 bilhões, ou por 100 e vir a valer 100 bilhões, ou por 1000 e vir a valer 1 trilhão. Há empresas atualmente que valem mais de 1 trilhão e outrora já foram destes valores. E uma das maiores vantagens em investir em small caps é precisamente nós conseguirmos bater os tubarões do mercado. Nós conseguirmos bater a rentabilidade daqueles grandes gurus financeiros, dos grandes gestores de fortunas, dos gestores de fundos de investimento, porque nós operamos com pouco dinheiro e eles operam com muito dinheiro. Mas o que é que eu quero dizer com isto exatamente? Como eles operam muitas vezes na esfera dos bilhões, acabam por não poder mexer em certas ações com uma capitalização bolsista tão pequena. Um fundo que opera com 100 bilhões de dólares em ativo não pode comprar uma empresa de 1 bilhão, porque senão das duas uma, ou não mexia uma unha e acaba por investir, sei lá, 10% dessa empresa e adquire 100 milhões de euros em ações, mas num fundo que vale 100 bilhões isto não é nada. Ou por outro lado, estes fundos também são altamente regulamentados e acabam por ter constrangimentos impostos por entidades terceiras em que assim não podem ter mais de 10% de uma dada empresa. Por isso já está a ver, um fundo que tenha 100 bilhões em ativos não pode de alguma forma comprar uma empresa que valha 1 bilhão porque acaba por adquirir 100% do seu capital e isso depois implica certas coisas que não estão contempladas na regulação destas empresas. Por isso, uma grande vantagem para nós, pequenos investidores, que podemos adquirir parte do capital de empresas que hoje são assim, mas que poderão ficar umas autênticas gigantes, claro, se os seus fundamentais se mantiverem adequados à nossa elevada rentabilidade que nós esperamos obter. E depois também há vários estudos que mostram como as small caps a longo prazo rentabilizam mais do que as large caps, do que aquelas empresas que já são bastante grandes. E isto é fácil de perceber porquê. Porque ao longo de um horizonte de 20, 30 anos, há uma maior perspectiva de crescimento para uma empresa que vale hoje 1 bilhão do que para uma empresa que vale hoje 100 bilhões. É mais fácil uma empresa de 1 bilhão crescer até aos 100 bilhões do que uma de 100 bilhões passar para o patamar de 1 trilhão, por exemplo. De qualquer das formas, este tipo de ações ainda é algo volátil e as oscilações diárias ou semanais ainda podem ser consideráveis e se calhar não são para todos os investidores. Depois temos as mid-caps, que são empresas que apresentam uma capitalização bolsista entre os 2 e os 10 bilhões. E para mim este é o melhor campo para atuar. É onde as empresas ainda têm uma perspectiva elevada de crescimento. Uma empresa que valha hoje 10 bilhões basta crescer 10 vezes para passar a valer 100 bilhões e já ao mesmo tempo apresentam alguma maturidade. Já não são só uma empresa com
grandes perspectivas de crescimento, mas ao mesmo tempo apresentam uma maturidade que lhes permite aguentar melhor as flutuações do mercado. Muitas vezes, durante bear market, as medium caps já não flutuam tanto, mesmo descendo consideravelmente, acabam por conseguir muitas vezes recuperar ainda mais rapidamente. E por isso é que eu acho que as mid caps são ótimas, são empresas já algo robustas que estão a ganhar terreno no seu nicho de mercado e ao mesmo tempo estão aptas a aguentar-se melhor os períodos mais conturbados nos mercados. Quando entramos na esfera das large caps, então já estamos a falar de empresas que valem entre 10 bilhões e 100 bilhões. Isto quer dizer que são empresas já bastante maduras, já atingiram um grande estatuto no seu nicho de mercado, controlam uma grande parte dos produtos e serviços daquele nicho de mercado e acabam por ser empresas muito robustas, muito flexíveis, que conseguem adaptar-se facilmente às condições do mercado em alturas mais conturbadas. Muitas destas empresas que são gigantes já acabam por ter tantos produtos e tantos serviços, milhares e milhares de produtos e serviços diferentes, que mesmo que venha uma crise e acabe por impactar negativamente um dado setor onde elas operam, elas são tão flexíveis que facilmente se adaptam e oferecem novos produtos e novos serviços para suprir aquela nova necessidade. Para tu veres, por exemplo, só nos Estados Unidos... só nos Estados Unidos, as large caps representam 90% do produto interno bruto. 90% da economia dos Estados Unidos, da maior potência económica mundial, são controlados pelas maiores empresas que lá operam. Apesar de haver mais de 3.000 empresas cotadas nos Estados Unidos, a grande fatia da economia nacional lá é produzida pelas large caps, pelas empresas que têm uma capitalização bolsista superior a 10 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, estas empresas que já são tão grandes acabam por empregar uma grande fatia da sociedade, acabam por empregar muitos trabalhadores e por isso é um importante contributo para a empregabilidade de um país. Estas empresas são tão estáveis que muitas vezes não conseguem encontrar novas oportunidades para mais crescimento e acabam por pagar dividendos. Muitas destas large caps já distribuem grande parte dos seus lucros pelos acionistas porque não conseguem aplicar esse dinheiro noutros investimentos que pudessem trazer maiores rentabilidades. E por último, temos as mega caps que têm uma capitalização bolsista superior a 100 bilhões. São raras as empresas que lá chegam, mas existem. Há algumas empresas cotadas em bolsa que têm uma capitalização bolsista bem superior a 100 bilhões de dólares, só que são empresas que já são tão maduras, tão bem estabelecidas no seu nicho de mercado, que acabam por não oferecer grandes perspectivas de rentabilidade. São tão maduras que se crescerem 3, 4, 5% ao ano, muitas vezes já é bom. Não quer dizer que seja assim com todas. Ainda há mega caps a crescer 10% ou mais ao ano, o que é absolutamente extraordinário, mas normalmente a maioria das mega caps já são tão maduras que passam a distribuir grande parte dos seus lucros em dividendos e assim não conseguem crescer a 2 dígitos a longo prazo. No entanto, há exceções e empresas como a Amazon, a Apple e a Microsoft já ultrapassaram a capitalização bolsista de 1 trilhão de dólares, o que é absolutamente extraordinário. Como é que estas empresas, apesar de já serem gigantes, são mega caps, continuam a crescer a 2 dígitos. Impressionante. Estas são as características que definem mais ou menos os 6 níveis de capitalização bolsista das várias empresas. Agora, lembra-te que as ações flutuam todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Isso quer dizer que as empresas num dia podem ser consideradas uma small cap, depois na semana seguinte até conseguem uma valorização e passam para medium cap, na semana a seguir se calhar descem um bocadinho e passam novamente para small cap
e por isso não há um valor fixo para definir a capitalização bolsista das empresas. Ela é permeável ao passar do tempo e ao crescimento da própria empresa e às flutuações do mercado. Por isso, um dia tu podes assumir que uma empresa é uma medium cap, no outro já é large cap, depois vem para baixo outra vez, para cima, para baixo, para cima. Por isso, não fixes num valor exato para definir a capitalização bolsista de uma empresa. No entanto, já percebeste aqui que há empresas de pequena dimensão que podem vir a crescer muito e a tornar-se umas autênticas gigantes, a tornar-se a próxima Amazon, a próxima Apple, a próxima Microsoft, e há empresas que já são tão maduras no seu nicho de mercado que acabam por oferecer pouca rentabilidade elevada ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, mas no entanto oferecem uma grande estabilidade e muitas vezes distribuem dividendos bastante atrativos. Por isso, por uma questão de diversificação, por que não considerar empresas de pequena capitalização bolsista, empresas de média capitalização bolsista, large caps e até mega caps. Tendo uma diversificação por diversos ativos, nós temos no portfólio empresas que possam ter um risco maior, uma oscilação de valor mais elevada, uma maior flutuação do preço das ações, mas ao mesmo tempo com perspectivas de maior crescimento. Ao mesmo tempo estamos protegidos com as large caps e as mega caps que não vão oscilar tanto ao longo do tempo, não vão crescer tanto ao longo do tempo, mas vão-nos distribuir dividendos chorudos que assim ajudam a capitalizar mais as nossas poupanças, capitalizar mais o nosso bolo financeiro, a redistribuir, recomprar ações de outras empresas para assim aumentarmos o efeito do juro composto. E tu, pensas em investir em alguma destas categorias que te apresentei aqui? Pensas em investir em small caps, em medium caps, em large caps, em mega caps? Que tipo de capitalização bolsista é que te atrai mais? Que tipo de empresas é que te atrai mais para tu investir? Diz-me aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber que tipo destes 6 tipos de capitalização bolsista que te apresentei, qual é aquele que te interessa mais. Saudações lucrativas, tchau, tchau.